Olá, olá, boa tarde, boa noite para alguns. Aqui no Sul, por exemplo, tá, bom, no Brasil de uma maneira geral, né? Mas no Sul em especial aqui já é noite. Todo mundo que está participando aí, sejam bem-vindos. Eu estou acompanhando também a, as postagens no site aqui desse webinar, então se você quiser conversar com a gente, é só aparecer por ali. A Val, minha companheira nessa empreitada aqui, ela já vai se reunir a nós. Ela já me alertou aqui que tá com um probleminha lá, mas já vai entrar. E em primeiro lugar eu quero agradecer a todo mundo que tá assistindo, embora até agora, aparentemente, a gente tem algumas pessoas acompanhando, mas ninguém ainda de espectador. Não tem problema, porque esse webinário fica gravado, vai pro YouTube, e quem quiser assistir depois, ou quem tiver nesse momento já me assistindo nele gravado, pelo menos começou no horário, certo? Então, bem-vindos, entraram alguns espectadores agora, boa noite, pessoal. Eu sou o Gui, sou coordenador do programa Inglês no Vale, eu sou também o fundador da Global Sapiens. Eu já vou falar para vocês um pouquinho dessa minha empresa, tá tentando fazer um trabalho diferente, aí bacana na área de programas de intercâmbio, educação internacional. Comecei ela há alguns anos e agora a gente, além de representar diversas escolas, mais de 100 escolas, na verdade, em 15 países diferentes, a gente também desenvolve alguns programas próprios e o Inglês no Vale é um deles, né? Eu vou pedir a licencinha para vocês aqui de só terminar de organizar a entrada da... Eu sei que já tem gente me assistindo agora, o pessoal não para de entrar, que bacana, fico bem feliz com essa audiência. E só deixa eu ver o que está acontecendo com ela. Bom, ela já está com o link. Enquanto a Val vai se organizando ali com a entrada dela aqui no webinar, a gente sabe como é que é. A tecnologia às vezes ainda nos dá nos passa a perna um pouquinho. Eu vou repetir então para todo mundo que está entrando agora, já são alguns espectadores. Eu estou acompanhando a página do webinário no Google+. Ok? Então quem quiser colocar ali alguma pergunta, quiser interagir um pouquinho, se ouvir alguma coisa que não entendeu direito, quiser que repita, aproveita agora e é, vai colocando ali a pergunta, dá um oi também pro pessoal, né? E aí a gente vai conversando ao longo do webinar, tá? A Val tá chegando agora, pelo que eu tô vendo. Oi, Val. Oi, Gui, tudo bem? Beleza, você tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo sim. Bacana. A Val tá lá em São Francisco, eu tô no sul do Brasil, em Floripa, nos próximos meses, voltando para lá nos próximos meses, já com bastante saudade, até porque agora tá chegando o verão lá e deve estar super, super gostoso. Como é que tá aí, Val? Tudo certo. O clima tá ótimo, tá muito bom. Ah, legal, legal. Que beleza. Então, Val, eu vou te passar a palavra um pouquinho para contar um pouco da tua história, mas antes eu quero fazer uma introdução rápida. A Val é uma parceira super, super querida aí, que a gente se conheceu no ano passado, um pouco antes de eu fazer a primeira turma do Inglês no Vale, e ela acompanhou a nossa primeira turma. A Val já mora há alguns anos lá em São Francisco, e é uma empreendedora por natureza, tem aquele brilho e aquele sangue nos olhos que a gente conhece, reconhece um empreendedor, e ela escreve um blog super bacana que eu acompanho e é nosso parceiro também. Eu vivo postando coisas dela, que é o Acontece no Vale. A Val é uma especialista em Vale do Silício, São Francisco, Tô mora lá, ficando. conhece todo mundo, né, Val? Uhum. E a Val vai estar com a gente aí nessa próxima turma, eu espero, e a gente vai continuar se acompanhando aí, sendo essa super parceira que já está há um tempo. Bom, eu vou te deixar falar, senão eu fico aqui blá 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 a noite inteira, e agora o astro é você. Val, conta aí um pouquinho da tua história. Vou ver se eu. Primeiramente, obrigado pelo convite, Gui. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, compartilhando um pouquinho do que eu tenho para falar. E eu vou só compartilhar minha tela aqui, que aí eu consigo mostrar para vocês.
Já vai aparecer ali. Oi? Acho que ela já vai aparecer ali, vamos ver. Aí. Vou colocar. Tá conseguindo ver aqui? Perfeito. Eu vou mutar o meu microfone aqui enquanto você fala, que é para ter certeza que o pessoal vai. Aqui. Tá. Então, como a gente conversou, né, o que acontece aqui no Vale do Silício, né? Por que tantas pessoas vêm aqui? O que elas estão procurando? E o que faz esse lugar um lugar tão mágico, né? Então, você pode pensar, então, que, como muita gente ouve do Brasil, que são as garagens, porque tudo aqui tem a lenda, né, que tudo começou através de uma garagem. Ou porque aqui é que tem as empresas mais famosas do mundo, como Google, Facebook, Twitter, praticamente quase todas as redes sociais estão saindo daqui. Mas eu queria falar um pouquinho que tem toda uma história, tem todo um trabalho por trás do Vale do Silício, né? Então, vou explicar de uma maneira rápida o que tornou, o que fez existir o Vale do Silício. Então, primeiro, aqui foi instalada a Stanford University, acredito que todo mundo conhece, e essa universidade foi lá em 1800 e pouco ainda, né? O principal intuito dela era integrar a parte da indústria com o aprendizado da universidade. E eles faziam sempre incentivados, né, a fazer uma parceria com os líderes das empresas e com o governo, e desde o início não tinha esse negócio, né, de o homem que vai estudar, né, era sempre uma igualdade de sexo, os dois podem fazer exatamente o que quiserem. E a segunda coisa é que eles instalaram aqui o Moffett Field, né, que depois é onde tem a instalação da NASA aqui, que a NASA até ficou mais famosa depois, mas era um lugar que era para servir de base para os aviões, né, para solidificar a linha de defesa na época da guerra. Aqui São Francisco, né, tinha uma linha de portão para a Ásia, tem o clima, o vento, que são favoráveis para as inovações tecnológicas, e o recurso, né, de todas as universidades locais, já então usando o apoio de Stanford. E aí teve o crescimento da indústria eletrônica, que é praticamente, em 1940, o lugar vivia da agricultura. Em 1970 já foram concentrados todos os componentes eletrônicos aqui. E esses componentes eram, em sua maioria, utilizados em sistemas e produtos militares, né? Então já veio também juntando o útil ao agradável. E esses dois caras foram, então, as duas principais pessoas que são chamadas hoje de pais do Vale do Silício. O Shockley, porque ele descobriu o material silício, que é usado praticamente em todos os equipamentos que a gente tem hoje, e o Terman, que foi o cara que coordenava a área militar, os laboratórios de pesquisa, ele veio estudar em Stanford, e ele foi a pessoa que, incentivou a tirar os alunos da universidade para que eles pudessem abrir suas próprias empresas. Inclusive, tem uma lenda aqui que, na época, eles colocaram 450 milhões para favorecer esse pessoal que lidava com laboratórios e pesquisas para a guerra. E o que aconteceu foi que Stanford recebeu somente 50 mil, e ele ficou revoltado, porque ele era a pessoa responsável por isso, e ele chamou 11 membros do laboratório de pesquisa de Harvard, porque ele falou, não, se aqui não é o melhor por causa disso, eu vou chamar os caras e vou fazer isso aqui acontecer. E aí gerou uma empresa que tem a Fairchild, que isso foi em 1960 ainda, e esses 11 caras fizeram essa empresa, e eles tinham uma obrigação moral de difundir a cultura, e eles eram incentivados a iniciar seus próprios negócios. E depois disso, 130 empresas surgiram desses caras, inclusive hoje a Intel é uma delas, né? E já em 1960, ela era um hub, a região de Santa Clara, a principal cidade ali do Vale do Silício, ela já era um hub para as empresas de sucesso. E aí a área toda, né, já começou a se solidificar como o Vale do Silício, ter a reputação da capital da inovação do mundo, e atraindo novas ideias, pessoas, investimentos em empresas de vários lugares. Inclusive, né, toda a parte da oeste, que é a região que era muito forte, começou a investir na parte de cá, né? Então, todo mundo queria vir para o Vale do Silício, colocar o dinheiro aqui, porque sabia que as coisas estavam acontecendo, justamente voltada para esse negócio da tecnologia e da inovação. Então, só para mostrar um pouquinho para vocês que não é assim, não foi ontem, quando surgiu o Google, quando surgiu uma dessas empresas grandes,
que começou o Vale do Silício. Isso já tem toda uma história, uma data muito longa e teve todo um trabalho por trás disso. E vocês estão me escutando aí? Sim, Val, tá funcionando bem, tá tudo tranquilo. Só para ficar sua tela aqui. Toca a ficha aí. Tá, tudo bem. Então, a primeira coisa é a colaboração. Aqui é uma área única, em todo lugar que você vai, né? Aqui eu até coloquei a foto de um café, porque qualquer café que você vai, as pessoas estão dispostas a sentar contigo, conversar, trocar uma ideia. E todo mundo está disposto a te ajudar o tempo inteiro. Então, você pode participar de eventos, pode participar de workshops, tem muita coisa gratuita rolando aqui. Então, tem essa questão da mentoria, da pessoa que já passou por isso, de querer sentar, te ajudar, falar como é que ela errou, como é que não foi. Realmente, tipo, no Brasil, eu vejo muito aquele pé atrás ainda, não vou falar, porque senão o cara vai lá, vai roubar minha ideia. Aqui não acontece isso, todo mundo é muito aberto, e justamente eles falam, né, que o feedback is a gift, porque é um presente realmente. Ter essa troca de ideias é uma coisa muito rica, todo mundo compartilha tudo. Tem até aqui, se você for fazer um curso nas universidades, já não tem mais aquele negócio de o professor estar lá na frente dando aula. É tudo, o professor passa a pergunta, o grupo sente e discute, o que eles chamam muito aqui de peer-to-peer, né? Então, tem toda essa discussão. E as empresas, nenhuma tem parede, não existe mais essa coisa de hierarquia. Você quer falar com o teu chefe está ali do lado, quer falar com o coordenador está ali do lado. Então, é muito mais fácil, principalmente agora com as startups, né, que qualquer lugar você vê uma empresa menor e o chefe está trabalhando diretamente com o funcionário. E já relacionado a isso, tem a parte do give back, né? Então, você é tão ajudado e isso é tão gratificante que você quer fazer o mesmo pelas pessoas. Então, até eu coloquei aqui essa foto de Stanford, que se você for na parte de tecnologia, no campo de tecnologia, toda a área é doações de empresas que os caras saíram da universidade, hoje eles têm o que têm e eles querem retribuir, eles querem fazer alguma coisa em troca. Então tem muito essa parte de tipo assim, eu recebi isso, eu vou pagar de novo, né? Então, acho que essa parte é muito rica e é assim que muita coisa é gerada aqui, e bolsas de estudo, várias coisas são geradas na parte de pay forward ou payback. E aqui as pessoas são objetivas, né? Eu acho que foi a minha principal choque, assim, o balde de água fria quando eu cheguei aqui, que você tem que ser objetivo. Se você colocar lá oi, tudo bom no e-mail, a pessoa já vai falar assim, pô, o que esse cara tá fazendo? Ele não tem tempo, ele tem tanto tempo que ele pode ficar fazendo essas coisas, né? Então, você tem que ser super objetivo e prático. Às vezes, até a pessoa... o que você quer saber? Então, vem e fala. Eu tenho 15 minutos, respeita o tempo dessa pessoa porque ela tem 15 minutos para falar com você. E aqui tem muito que eles chamam de pitch de elevador, que é 30 segundos, que é aquele tempo que você teria, por exemplo, dentro do elevador, que é para captar a atenção da pessoa. Então, quando eles falam, né, não fale mais do que o que teu silêncio. Não, quando você não consegue dizer mais que teu silêncio, é melhor você não falar. Ou não fale this much para dizer, né, não fale, como é que é? Não fale this big to say this much, né? Tipo, você fala muito, mas você não disse nada. Então, é 1 minuto no máximo para você poder se apresentar, para você apresentar a tua empresa. Então, você tem que evitar qualquer weak language, que eles chamam. Você tem que focar no que é positivo. Porque se você falar, mas está acontecendo isso, aquilo, a pessoa já tipo, puta, que cara chato, eu vou aproveitar e vou focar numa pessoa que tem pensamento positivo, que eu já vi que está fazendo o negócio acontecer. Então, às vezes, é a maneira mais que você vende que qualquer outra coisa. E o que a gente vê muito aqui também, né, essa parte de currículo, mas eu tenho tanta experiência que eu não consigo colocar aqui. Se você está falando muito, você está falando alguma coisa errada. Então, você tem que ser sempre simples e objetivo. E, por outro lado, também tem a questão da competitividade, né? Ao mesmo tempo que tem essa abertura, tem o ditado que diz go big ou go home, porque as pessoas são muito boas, tudo que você for fazer já foi feito, alguém já fez, alguém já está testando.
E por isso tem essa necessidade de inovar, de verificar qual é o problema, de encontrar uma solução para aquele problema, o que não está sendo feito, ou de fazer e fazer muito melhor do que as pessoas que estão fazendo. Então, por parte das empresas, né, elas oferecem todo tipo de regalia, você vai ver, a empresa oferece os melhores refeitórios, tem academia, tem todas as coisas para tentar atrair os melhores talentos, mas, ao mesmo tempo, essa região é muito rica, então tem pessoas do mundo todo, acaba vindo e ficando e conseguindo entrar os melhores profissionais. Então, você vê muito por parte das empresas, o cara oferece tudo isso, mas como todas oferecem, ele ainda tem o direito de escolher. E quando ele vai contratar alguém, né, uma empresa menor, assim, principalmente vai contratar alguém, é o cara que meio que faz a entrevista com a empresa, sabe? Ele que quer saber o que você pode me oferecer, onde é que essa empresa vai estar amanhã, para que daí ele possa dizer assim, ok, então eu vou trabalhar para vocês. Então, o que acontece muito aqui é essa questão das equities, que eles oferecem uma parte da empresa, que se a empresa crescer, o funcionário vai ganhar junto. Então, é um comprometimento tanto por parte da empresa, do tipo assim, não posso te dar hoje, mas amanhã, quando a empresa crescer, você vai ganhar junto, como por parte do cara de se comprometer e prestar um bom trabalho para que isso realmente aconteça. E aqui eles dizem sempre que não adianta você ter uma boa ideia se você não tiver pessoas para se desenvolver. Então, o bom time é sempre mais importante que a boa ideia. E, além disso, né, falando nessa questão da competitividade, nós brasileiros, a gente ainda tem a barreira do idioma, a gente tem a questão legal que a gente precisa de um visto de trabalho, a gente tem a questão de que a gente pode ter uma senhora experiência lá no Brasil, se você vir para cá e você não tiver experiência aqui, as pessoas não sabem quem é essa empresa lá, o que você fez, se você é capaz de fazer, então você meio que tem que, às vezes, começar tudo do zero, você tem que se reinventar, você tem que fazer alguma coisa diferente para provar que você é capaz. E outra coisa, o custo de vida realmente é muito alto, então a gente fala, um apartamento de um quarto em São Francisco, você vai pagar em torno de $4.500, a pessoa, o engenheiro de software, ele ganha que ele é muito valorizado, então para uma empresa nova pagar é muito caro, e tudo que a gente gasta também, tem essa comparação, você ganha bem, mas você gasta bem também, então tem que estar preparado nesse sentido. E continuando, tem muita questão da reputação, né, falando ali em questão das empresas, do funcionário falar, quero ver se eu vou realmente trabalhar para vocês. Aqui, muitas vezes, as empresas que decidem quem ela quer como cliente. Então, você tem o dinheiro na mão, você pode pagar, você quer contratar aquele profissional, a empresa vai dizer assim, eu acho que eu não vou queimar meu filme, eu não vou trabalhar com você. Então, acontece muito na área de PR, principalmente, né, que é a parte de relações públicas, que ela vai vender você como empresa e ela vai dizer, eu realmente vou ver se eu quero trabalhar com você. E o mesmo acontece, às vezes, você quer um contato, você fala assim, me apresenta lá o Elon Musk, não sei, né, usando um nome forte, assim, mas é muito do tipo assim, eu vou te apresentar, mas por quê? Porque você quer conhecer essa pessoa, o que você tem a acrescentar para ela? Então tem muito assim, eu vou te oferecer eu vou te apresentar essa pessoa, se eu realmente acho que tem uma troca legal, porque eu não vou queimar meu filme apresentando o Guilherme pro Pedro, sendo que o Guilherme e o Pedro não vão ter afinidade nenhuma, e o Pedro vai me olhar e dizer, pô, Val, por que você me trouxe esse cara, entendeu? E tem muito essa questão do conecte-se primeiro e peça depois, né? Eu já vi, por exemplo, eu sei que o brasileiro é muito bem visto, mas ao mesmo tempo tem alguns que são muito acomodados, então você vê direto as pessoas chegando assim, ei, você me ajuda a conhecer todas as empresas aí do Vale? Esses dias eu vi o cara falou assim, isso aqui ir na Tesla, no Google, no Facebook, não sei o quê, no Uber, no Airbnb, e aí dá vontade de dizer assim, tem Pepsi, pode ser? Porque realmente, tipo, o que você tá me pedindo? Você nunca conversou comigo, entendeu? Você não me conhece, eu não sei por que você quer conhecer essas empresas. Então tem muito do tipo assim, brasileiro principalmente tem essa questão de criar um relacionamento primeiro, para depois você poder pedir um favor. Então, é sempre usado bom senso nesse sentido, né? Nossa, Val, como isso faz parte do nosso dia a dia, né? Isso faz muito parte do nosso dia a dia. É muito assim. Eu odeio assim quando falam mal dos brasileiros em muitos sentidos, sabe? O pessoal fala, por exemplo, assim, que o brasileiro sempre chega atrasado. E aí a gente vai para uma reunião, sempre tem um brasileiro que chega atrasado. Aí falam, porque brasileiro é muito folgado. Aí você fica
revoltado, que brasileiro não é folgado, o cara faz acontecer, mas aí o cara vem e dá umas dessa, entendeu? Então, eu acho que realmente tem que tomar muito cuidado, porque é uma pessoa que pode te abrir portas, então, é aquele negócio, você tá só querendo se aproveitar de mim ou você realmente quer ter uma parceria comigo, né? Então Perfeito, é isso continua. mesmo. Tem a parte do networking vale ouro aqui, né? Então, eu já trabalhei como voluntários em algumas organizações que ajudam o Brasil, e você tem a oportunidade de conhecer aqui, às vezes, os melhores brasileiros, sabe? Pessoas que você não iria conseguir conhecer no Brasil. Vem o diretor da empresa, vem muita gente legal, assim. Então, acontece que você realmente consegue fazer um network muito rico e as pessoas estão sempre dispostas, assim. Até tem um amigo meu que ele trabalha numa empresa aqui que chama Grava, que eles estão fazendo um aplicativo muito legal para edição de vídeos. E ele falou que eu mandei um e-mail pro cara da Apple e o cara veio aqui e disse que poderia conversar comigo, entendeu? Então, é um negócio que você fala assim, nossa, o Uau. cara vai conversar comigo? Que legal, né? E tem aquele caso da teoria de 6 graus de separação, que são 6 laços de amizade para que as duas pessoas estejam conectadas. Então, você nunca sabe que aquela pessoa ali do teu lado pode ser a melhor amiga de uma pessoa que pode te conectar com alguém. Então, é sempre bem interessante, você sempre, assim, tem uma oportunidade, conecte-se com a pessoa. E aqui a gente tem muito recurso, né? A gente tem, por exemplo, o Eventbrite, tem o Meetup, que são grupos que você pode verificar aonde está tendo evento, quem é que vai estar no evento. Você vendo quem está no evento, você, de repente, pode entrar aqui eles já têm as próprias pessoas que você consegue visualizar que vão estar naquele evento. Então, você já pode entrar, de repente, no LinkedIn dela lá e verificar o que ela faz, e já um assunto em comum, ela faz a mesma coisa que eu, posso mandar um e-mail para ela falando, pô, que legal, a gente vai estar no mesmo evento, vamos conversar. Ou até do tipo assim, pô, essa pessoa é muito importante para mim fazer uma parceria ou para fazer uma venda, e eu tô vendo que ela tá lá. Então, você já vai realmente pronto com foco no que você quer fazer. E tem os próprios grupos no Facebook também, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o grupo das brasileiras do Vale, dos brasileiros de São Francisco, dos brasileiros no Vale do Silício, que são grupos, assim, que um monte de gente, às vezes, já passou por isso, ou que já conhece alguém, que já esteve aqui, que é muito fácil de se conectar, o pessoal sempre dá abertura e que responde. E também tem, aqui em São Francisco e no Vale, tem a Apex, tem a Bay Brasil, tem a Innova Labs, tem a Silicon House, que são empresas que você consegue conversar diretamente com eles e que eles já formaram essa rede de contatos e é muito mais fácil para eles te apresentar para alguém. E aqui a gente fala que não é feio errar, né? No Brasil, quando a pessoa ela tem uma empresa, ela não dá certo, ela tem que fechar as portas, ou ela tem uma ideia e ela não vai para frente, ela costuma ficar envergonhada, né? Pô, que feio agora, o que eu vou falar? Aqui não tem disso. Aqui é muito valorizado quem larga realmente o emprego, quem vê uma necessidade, corre o risco. Então você eles chamam a máfia do PayPal aqui, né? Que um monte de gente já saiu da empresa para montar novas empresas, que eles meio que dominam aqui. E o erro não necessariamente é o oposto do sucesso, né? Você tem que usar aquele teu erro para aprender com o erro. E hoje, as empresas, quando elas vão contratar, eu tenho visto muito isso ultimamente, que claro que quando você faz um MBA, ninguém vai duvidar da tua capacidade, mas ao mesmo tempo, quando o cara vai te contratar, ele vai dizer assim, pô, o cara falhou, que legal que ele falhou. Então, ele já sabe o que ele fez de errado e agora ele vai vir mais forte, ele vai vir melhor. Então, eles preferem até contratar pessoas que já passaram por isso, do que tem que treinar alguém do zero, né? Então, eles usam muito a expressão fail fast, learn tons, que é tipo, você errou muito, mas você aprendeu um monte, e quanto mais rápido você falhar, mais fácil você vai ter sucesso também, maiores são suas chances de ter sucesso. E a rapidez, né? Falando da rapidez, aqui tudo muda muito rápido. Você vai entrar, você vê uma determinada tecnologia, quando você vê amanhã já tem 3 diferentes ou 3 melhores, tem app para todas as coisas, tem todos os produtos que você imaginar.
eles falam muito de pivotar, né, que as startups, principalmente, eles chegam com uma ideia, daí eles chegam aqui e veem que não é bem assim, aí eles mudam completamente a ideia deles e vão tentar fazer outra coisa relacionada à ideia, mas por outro caminho. E quando você vê a startup que hoje ela começou e é 2 pessoas dentro de uma salinha, amanhã os caras recebem um investimento e já estão ganhando 1 milhão e estão fazendo o negócio acontecer. E então, voltando para o que eu falei das garagens lá do início, né? Eu acho que a garagem, ela hoje transmite um valor admirável e passa a ser o símbolo de empreendedorismo aqui no Vale, mas a gente tem que ver que as empresas, ela tem toda uma história, todo um trabalho por trás dessas grandes corporações, não foi assim, tipo, os caras estavam ali criando e hoje eles são a Apple, os caras tiveram todo aquele apoio lá da universidade, eles tiveram uma experiência, eles tiveram pessoas em volta deles e por isso que hoje eles são uma grande corporação. E independente do que você tenha, né, o que acontece é que são as pessoas. As pessoas são o mais importante de tudo. Então, independente do que você tenha, só cabe a você fazer isso acontecer. Acho que isso é o principal tema das garagens, né? E a principal ideia que fica nesse rumo do empreendedorismo. Val, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta aqui, se puderes voltar no slide da garagem. No primeiro? Nesse aí, joia. Lançar uma pergunta aqui, eu estou acompanhando a página aqui onde está saindo o webinário, né? E o pessoal está começando a fazer algumas perguntas por ali. Uma das que apareceu foi sobre se por aí você sente que há um apego à formação acadêmica. Eu vou interpretar um pouquinho a pergunta, porque eu acho que eu sei o que o nosso espectador aqui, o Ronaldo, quis dizer, que é especialmente para contratação, né? Então eu vou te pedir para dividir a pergunta em 2, do ponto de vista do empreendedor, se há alguma diferença, assim, a área de formação acadêmica, e eu meio que vou me adiantar a uma parte da resposta por mim mesmo, né? Eu não sou formado em nada de tecnologia, nem de gestão, nem de nada diretamente relacionado, eu venho da área de educação e hoje empreendo, então, para o empreendedor eu vejo que não faz tanta diferença a formação acadêmica, mas do ponto de vista do colaborador de uma empresa, a minha resposta padrão normalmente é que quanto mais técnico você precisa ser, mais importante a formação acadêmica. Mas há uma certa flexibilidade em vários outros aspectos aí. Então eu vou deixar que você comente um pouquinho sobre a tua experiência especificamente aí no Vale, faz favor. Há apego aí na região quanto à formação acadêmica das pessoas? Então, o que eu tenho notado muito assim, quando você vai, tem universidades, por exemplo, como Stanford e UC Berkeley, principalmente, que estão aqui na região, que se você estudou em uma dessas 2 universidades, ninguém vai duvidar do teu potencial, porque elas têm realmente o apoio de todas as empresas. Se você for lá, tem, por exemplo, um escritório da Ford, e a Ford pede um projeto, amanhã esses caras eles vão fazer esse projeto, vão entregar para a Ford, então o cara já sai de lá empregado, muito bem empregado, ou o cara que realmente conseguiu fazer isso, e ele consegue colocar isso no resume dele, essas empresas não vão duvidar que esse cara tem capacidade e vão querer contratar essa pessoa. Então, assim, o cara tem um PhD de Harvard, o cara tem não sei o que de Stanford, ninguém vai duvidar dele e ele vai ser talvez muito mais capacitado, independente da experiência que ele tem. Mas, por outro lado, até a parte do H1B, se você for ver, eles não exigem que você tenha um diploma. Os teus 10 anos de experiência, por exemplo, pode ser convalidados com o mesmo tempo que se você tivesse uma pós-graduação, uma especialização. Por quê? Porque eles precisam de pessoas que têm experiência nessa área e não necessariamente porque você tem um MBA você é melhor do que um cara que tem 10 anos de experiência na área, mas não tem diploma. Mas, e outra coisa que eu vejo é que aqui, assim, ou você tem um diploma de Stanford, ou você tem um diploma de Berkeley, ou você tem um diploma da melhor universidade na área que você quer entrar. Então, por exemplo, você faz business na universidade Mary, não sei das quantas, mas porque o business de lá é melhor do que qualquer outra universidade. Então, assim, eles compram muito nome, eles compram muita reputação. Se você tiver um MBA em qualquer outra universidade, você tem um MBA, entendeu? Então, tem muito essa comparação. Mas eu acho que hoje o cara que ele saiu do empreendedorismo e ele errou várias vezes,
ele é talvez tão bem valorizado quanto o cara que tem o MBA de uma dessas universidades, se não mais. Legal, Val, que bacana, gostei dessa resposta. Então, resumindo, a formação acadêmica conta, às vezes não muito, mas uma coisa que é bem relevante, então, é a origem do certificado, é isso que você estava comentando. Então, você tem que tomar emprestada a reputação da universidade. Faz bastante diferença. Que legal. Bacana, Val. Quando a gente vê, por exemplo, no Brasil, né, vem muita gente para cá para fazer o curso de extensão que essas universidades oferecem, que para o brasileiro é muito mais acessível. Então, assim, é bom, é ótimo no Brasil. Você vai voltar para o Brasil, você tem o Stanford ou o Berkeley no teu currículo. Se você for aplicar para qualquer coisa, o cara já vai falar assim, isso aqui é um curso de extensão? Entendeu? Entendi. Então, tem muita essa diferença, assim. Ou você tem um MBA ou você tem um curso qualquer. Vou aproveitar o gancho aqui, tem uma segunda pergunta que entrou agora do Emerson, que está nos assistindo também, sobre se existe algum tipo de validação de diploma para brasileiro. Vou te deixar responder primeiro e, se eu puder, eu complemento, que eu também tenho um pouquinho de informação sobre isso. Manda ver. Tá, existe sim. E aqui, assim, por exemplo, tem umas áreas, por exemplo, business, ciência da computação, qualquer coisa do gênero, que o teu diploma é válido em qualquer lugar, mas tem as áreas da saúde, por exemplo, que você vai ter que convalidar o teu diploma. Direito, todas essas questões de fisioterapia, medicina, você vai ter que fazer a convalidação do teu diploma, e às vezes você vai ter que estudar 5 anos a mais para poder convalidar o diploma. Então, mas assim, o diploma é válido? É válido. Eu sou graduada lá, sou graduada aqui, entendeu? Mas você ter uma experiência aqui, numa empresa que realmente seja dos Estados Unidos, você vai mostrar para o cara que você já fala inglês, que você já tem uma experiência do mercado de trabalho aqui. Então, isso pode contar mais que um diploma da FGV, entendeu? Pode continuar, Gui. Legal, Val, bacana. Não, era basicamente isso que eu ia colocar também. Eu ia falar que uma coisa importante de avaliar nessa questão, em especial da validação do diploma, é a finalidade de você fazer a validação, né? Se você for fazer para estudar, por exemplo, para fazer uma pós, um mestrado, né, para entrar em algum programa de pós-graduação, ou mesmo, né, bom, de pós-graduação no caso da validação, tem organizações, tem instituições que fazem, que são especializadas, e algumas universidades pedem e indicam essas instituições, elas são especializadas em fazer essa avaliação da convalidação. Tá? Eu sei disso porque, por causa da minha inscrição no mestrado hoje em Nova York, eu tive que fazer esse processo, mandar os meus certificados já traduzidos por um tradutor juramentado, eu tive que enviar para uma organização dessas, para uma empresa dessas, fazer esse processo de avaliação. E dependendo do caso, para exercer a profissão, acontece exatamente isso que você comentou, né? Agora mudando, não pensando na educação, mas pensando na atividade profissional, em alguns casos é quase como se você tivesse que fazer a universidade de novo, né? E inclusive a gente tem todos os nossos cursos lá em 4 anos, né? A nossa muito. Aqui a parte do MBA é muito mais puxada, a nossa parte da graduação é muito mais puxada, eu acho. E se você quiser entrar em qualquer um desses cursos, você vai ter que fazer toda a convalidação do teu diploma já para o inglês, que tem que ser tudo juramentado. E tem a questão das notas também, né? Então, por exemplo, aqui é tudo A, B, C, e no Brasil a gente tem de 0 a 10. Então, você tem que convalidar todas essas notas também para poder entrar na universidade. Tá, então vou continuar aqui. Pode dar continuidade aí, toca a ficha. Então aqui, se eu puder, né, eu falei assim, o principal que eu vejo de diferença e do Vale do Silício, porque que torna isso tão único, então eu acho que é uma junção, principalmente das pessoas, da parte acadêmica e do governo. Aqui você vai ver também, por exemplo, o governo patrocina todos esses colleges, você pode estudar, tem muito curso para preparar você em relação ao currículo, de capacitação, que são todos financiados pelo governo, que são acessíveis para qualquer pessoa. E o meu conselho é venha preparado, mas preparado de verdade. Então, assim, volte e meia eu recebo um e-mail, eu vou para lá, mas eu sei que o custo de vida é caro, então eu posso arrumar um emprego para ajudar a me manter?
Não, você tem que vir preparado que teu visto, se você vir com visto de trabalho, você pode trabalhar, se você não vir com visto de trabalho, você não pode trabalhar. E aqui essas regras existem, elas precisam ser cumpridas, e todo mundo cumpre e funciona. Então, assim, se você quer estudar, venha com visto de estudante, ou venha com visto de turismo, mas faça as horas que você é permitido para trabalhar, para estudar, desculpa, e não venha pensando já em alterar o visto. Esse alterar o visto, ele é mal visto, ele pode te sair caro. A parte de business, vou abrir minha empresa e vou dar um jeitinho, vou contratar alguém lá para fazer um freelance para mim. Não, não é assim. Se você contratar, você vai ter que contratar um advogado, você vai ter que ver contabilidade, e se você fizer isso pelas coxas hoje, amanhã você vai ter que pagar esse valor e você vai ter que ir atrás. E aqui o leão que eles chamam é tudo muito certo, muito rigoroso. Então você tem que realmente fazer direito desde o início para não se complicar depois. A parte do turismo, né? Se você deixar para pegar um hotel de última hora, você vai ver o valor que isso custa. Então, venha preparado, saiba onde é que você vai, faça o teu roteiro, a tua logística ali antes. Não seja sem noção, né? Como eu citei os exemplos anteriores, abra essa porta antes de você poder entrar. Então, faça contato com a pessoa antes, para depois você vir aqui e tentar uma visita na empresa, por exemplo. Val, deixa eu te interromper. Eu não tenho como destacar mais isso que você falou, o quanto você tem razão e o quanto eu bato nessa tecla por aqui. E eu vou acrescentar uma coisinha bem rápida para trabalhar diariamente com questões relacionadas a intercâmbio. Eu ouço muito isso, assim, o brasileiro gosta muito dessa questão de ir para o exterior e poder trabalhar e assim por diante, né? E claro que ela é uma referência, em muitos casos, ela é uma possibilidade bem viável e interessante para recuperar o investimento que você faz, né, na experiência de morar no exterior, mas a importância de fazer isso da maneira certa, com os devidos cuidados, ela é gigantesca, né? Tem muita gente que fala, mas eu conheço uma pessoa que foi e deu um jeitinho, fez assim assado e não deu nada. Aí eu conheço outro que foi para o Canadá, eu conheço outro que foi para a Austrália, e aí todo mundo dá um jeitinho e não dá nada. Em primeiro lugar, o risco é tão grande que, honestamente, eu jamais corri esse risco, jamais correria. Porque você queima o filme de todo jeito. Segundo, você vai ser para sempre uma pessoa à parte daquela sociedade. Você não vai ter os benefícios, né, de imediato, você não vai ter os benefícios que um cidadão, uma pessoa que está com tudo legalizado, tudo feito do jeito correto, tem. Então, a primeira pergunta a se fazer é: vale a pena correr esse risco, pensando em quanto eu saio perdendo quando eu faço algo assim, né? Então, fazer tudo com os vistos corretos. Se eu não posso trabalhar, vou me programar melhor e vou ficar um tempo um pouco menor, mas vou só estudar inglês, ou vou fazer um curso na universidade. Enfim, se adaptar à realidade possível, sem dúvida, melhor do que tentar dar um jeitinho para uma realidade hipotética, assim. Mas vou te deixar continuar, Val, manda ver. Exatamente, e às vezes eu vejo muito assim, ó, a pessoa quer fazer uma determinada visita, ou ela quer ficar na casa de um amigo, tem que realmente abrir essa porta, sabe, tentar agregar valor. Olha, eu tô indo aí, acho que a gente poderia fazer um negócio junto, sabe, meio que abrir a porta para você receber esse convite, não do tipo assim, ei, vou ficar na tua casa, sabe. Tem todos esses lados, assim, que tem que saber lidar e tentar agregar valor. E assim, eu mesmo, volta e meia, tipo, chega alguém e fala assim, você pode fazer isso para mim? Sabe? Pô, eu tenho meu tempo, eu tenho minhas obrigações, eu tenho minhas coisas para fazer, eu não sou instituição filantrópica, adoro ajudar os outros com o que eu posso e sempre passar essa informação, mas todo mundo é profissional, todo mundo tem o seu valor, sabe? Então, eu acho que é muito mais assim, às vezes a pessoa fala assim, quanto custa para você fazer isso? Ou como que você pode me ajudar em relação a isso? Aí a tua visão já é completamente diferente. Às vezes você não quer cobrar, não quer fazer nada, mas você já fala assim, claro, eu vou te ajudar, o que você precisa. Então, realmente abrir essas portas, né? E ter foco, porque você vai chegar aqui e é tudo diferente, principalmente quem nunca veio para os Estados Unidos ou quem nunca veio para o Vale, porque é um mundo à parte, realmente. Tudo acontece aqui e então você tem que ter foco. O que eu quero fazer, se programar,
porque senão é muito fácil de mudar de ideia, de deixar tudo para trás. Então, realmente tem que ter foco e tem que ter um pitch na ponta da língua. Realmente, sabe, todo mundo vai perguntar quem é você, o que você faz. Então, por mais que você tenha dificuldades no idioma, venha preparado para dar essa resposta, porque todo mundo em todos os lugares vai perguntar isso. Fundamental, senti isso na pele no ano passado, Val, e uma das propostas do Inglês no Vale é ajudar o pessoal com isso, viu? E até nesse caso de preparação, sabe, falando até de inglês no Vale, eu acredito que você deve receber direto aí também, mas às vezes você tem lá no teu website, por exemplo, ou tem lá no Google, tem tanta fonte de informação, que tem informação certinha ali para o cara, você colocou tudo, você dedicou teu tempo para falar tudo que ele precisa saber, e o cara vai lá e te pergunta, ei, como é que é esse programa aí? Sabe, então vai lá, procura essa informação, lê, tá tudo ali à disposição para depois você já chegar com uma mais concreta em relação a isso. Mesmo você vai vir fazer turismo aqui, você vai conhecer Stanford, por exemplo. Pô, já venha sabendo como é que é a história da universidade, você já vai olhar as coisas com outros olhos quando você vir aqui, e isso vai te acrescentar muito mais, vai te deixar preparado para fazer perguntas, a tua informação vai ser muito mais rica. E aqui tem umas estratégias, né, agora que, por exemplo, a tua camiseta, teu cartão de visitas, né? Esse negócio da conexão, ele é muito interessante, então às vezes o pessoal fala assim, eu não tenho cartão. Não tem cartão? Então tudo bem, já vou abrir meu app aqui, já vou te adicionar agora. Use essa estratégia que funciona muito, ou você recebeu o cartão da pessoa, no dia seguinte vai lá, adiciona ela, porque você já vai ter aquele contato engatilhado. E outra coisa que muita gente faz aqui é andar com a camiseta por exemplo, você vai no café, o cara já chega assim, eu sou um designer, tá escrito na camiseta dele, isso já é um quebra-gelo, uma maneira de você se aproximar do cara, conversar com ele, porque você sabe que ele é um designer, e de repente você também e vocês têm uma afinidade. Ou mesmo até você trabalha, principalmente nessa área de startups, né, você vai vir com a logo da tua empresa, o cara já sabe que você está querendo vender aquilo, já vai chegar e perguntar, ei, o que você faz? E trocar uma ideia. Então, isso é muito legal. E então, já continuando nessa parte do networking, nunca desperdice uma oportunidade de conexão e você nunca sabe quem vai poder te ajudar amanhã. Outro dia eu cheguei numa palestra, o cara que estava do meu lado, ele parecia um mendigo, ele até cheirava meio estranho, assim. Eu fiquei toda, meu Deus, quem é esse cara? Outro dia eu fui num evento, o cara era o palestrante. Então, assim, você vê que realmente não pode julgar as pessoas só pelo que você vê. E outra coisa é que você nunca sabe quem pode te ajudar amanhã. Às vezes ela tem uma amiga, não necessariamente ela, mas ela tem uma amiga que trabalha na empresa tal, que é a empresa que você quer trabalhar, ou ela tem um contato que é parceiro, que vai poder te conectar com alguém. Então, sempre ter esses dois lados. E realmente conhecer a pessoa, o perfil do público quando você for no evento, saber sobre os interesses dessa pessoa que você quer se conectar. Sempre usar aqui no Brasil, ainda eu vejo que o pessoal usa muito o Facebook, né? Esses dias a gente fez um evento aqui na Missão, no Vale do Silício, e outro dia tinha 30 amigos dos caras me conectando, e eu falei assim, nossa, nada contra, mas a gente usa sempre a rede profissional para fins profissionais e rede pessoal para fins pessoais. E depois também é interessante que você mantenha o contato, né? Não é conectou com o cara. Sei bem o que você está falando, Val, te entendo 100%. E depois esse negócio de manter contato, né? Do tipo, nunca mais apareceu, não. Às vezes você viu que a pessoa postou lá que fez uma atividade diferente, conversa, tenta se entreter, dá parabéns, diz que legal, agradece sempre por uma ajuda que ela te deu, pergunta se ela precisa de alguma coisa, tentar agregar valor de alguma forma. Então, o final aqui que eu queria dizer considere muito vir em grupos para cá, porque, por exemplo, eu tenho parceria com o Inglês no Vale, com o pessoal lá da Magia do Mundo dos Negócios. Olha lá nossa turma! Nossa turma ali no passado, grupo pequeno, mas muito legal. O aprendizado foi muito grande, uma troca de informações muito rica. E é legal que, por exemplo, agora esse último grupo também que eu ajudei, veio um monte de pessoas de várias áreas. No final teve pessoas que já eram clientes uma das outras, o pessoal criou afinidade, viu coisas que eram fora do ambiente de trabalho também, que tinha afinidade, e fez muita coisa juntos, assim, sabe? E às vezes você quer
chegar numa determinada pessoa, você não conhece, você nunca esteve aqui, é muito mais difícil. Então, quando você vem no grupo, a pessoa já vai te trazer na conexão, já vai te levar para o lugar certo, então vai já te adiantar tempo, dinheiro, várias coisas. Então, eu acho que é muito válido considerar vir em grupos também. E a última dica, não menos importante, leia o Acontece no Vale. Tudo isso que eu falei, tudo isso que eu falei aqui tá lá no blog. E eu sempre estou colocando informações, os eventos, sempre que eu posso. Eu coloco tudo lá porque eu acho que o que eu estou vivendo aqui é muito rico e inspirado justamente nessa cultura do Vale do Silício e como as pessoas me ajudavam. Eu criei o blog para tentar retribuir tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu estou conhecendo aqui. E eu coloco tudo lá e, por favor, leiam e mandem dúvidas e críticas que sempre serão bem-vindas. Então, essa é a minha apresentação e agora eu estou aberta para responder perguntas do pessoal. Legal, Val. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode ir fazendo aqui pela página do webinário, que eu vou passando aqui para a Val, a gente vai respondendo. Se não der tempo de responder aqui, a gente responde por e-mail também, podem ficar tranquilos. Só manter o contato com a gente, que nós damos um jeito. Val, fica por aí mais um pouquinho, só vou apresentar rapidinho o Inglês no Vale, então, para quem ainda não conhece. Para quem entrou no meio do caminho aqui, oi, sou o Gui, sou coordenador do programa Inglês do Vale, sou fundador da Global Sapiens, a gente trabalha na área de intercâmbios e mais especificamente com programas especiais de desenvolvimento profissional no exterior. Vou apresentar para vocês rapidinho a proposta do Inglês do Vale. Ele é um programa que combina alguns tipos de atividades, tá? Aqui uma apresentação breve, isso tudo vocês encontram, a nossa apresentação vocês encontram no site da Global Sapiens, globalsapiens.com.br. Se colocar Inglês no Vale, separado por hífens, assim, vocês vão encontrar o site direto do Inglês no Vale. Se não, tem os links ali dentro, super fácil de achar, testemunhos aqui das turmas anteriores, e aí se chegar aqui nessa área, veja a apresentação, quando clica aqui vocês abrem exatamente a nossa brochura de apresentação do Inglês no Vale, tá? Então, fala um pouquinho da Global, a gente trabalha há 6 anos já, mais de 100 instituições no exterior, 14 agora tem que atualizar, são 15 países diferentes, e aqui a gente apresenta um pouquinho o programa Inglês do Vale, qual que é a proposta dele, o que é o Vale do Silício, mais especificamente, aqui no fundo vocês veem uma imagem do Google, a gente passa lá também. O design do programa do Inglês no Vale, ele está dividido em basicamente 3 áreas. A primeira delas é o Inglês para Negócios, então ele é um programa que envolver o conhecimento da língua inglesa, e aí por conta disso a gente trabalha com workshop de inglês para negócios. Ele também tem um propósito de desenvolver competências profissionais, e por isso a gente faz workshops de business skills, pelo menos um workshop por semana, em diferentes áreas, aí entra áreas relacionadas a empreendedorismo, desenvolvimento de startups, oratória, como falar em público e vários outros temas. É uma coisa que a gente conversa com a turma para fechar a programação certinho. E além disso tem visitas e atividades de networking com empreendedores globais. Algumas visitas a empresas de tecnologia, startups, e mais especialmente, como ele é um programa educacional, nosso foco é muito em colocar o pessoal em contato com outros empreendedores de lá. E a melhor forma de fazer contato com esses outros empreendedores costuma não ser visitando a empresa, mas sim participando de alguma atividade de network, algum encontro fora do horário de trabalho, onde as pessoas já estão mais à vontade, tomando uma cervejinha, quando você foca mais nas conexões. Então, entrando um pouquinho aqui nas atividades, o curso de inglês para negócios, ele é feito numa escola especializada, é um total de 20 horas aula por semana. Então, se você faz o programa de 2 semanas, você vai ter um total de 40 horas, se faz o programa de 4 semanas, um total de 80 horas. As aulas são de segunda a quinta-feira pela manhã. Eu já vou explicar mais à frente essa questão da diferença entre 2 e 4 semanas. Os workshops de Business Skills, como eu disse, então são entre 3 e 6 horas por semana de workshops de competências profissionais, na área de empreendedorismo e inovação. E as visitas, aqui a gente vai a diversos lugares, algumas empresas, alguns museus, universidades, né? Então a programação ela é fechada conforme a turma. A gente tem uma pré-programação e aí, à medida que vai chegando mais perto, até 30 dias antes de começar a divulgo, quer dizer, em alguns casos altera até 15 dias antes de começar a turma. Como eles funcionam? A gente tem 2 tipos de pacotes, né? A gente pode fazer o pacote de 2 semanas,
No pacote está incluído o programa completo, as visitas, o workshop de inglês para negócios, todos os workshops adicionais, toda a programação está incluída nesse pacote. Material didático, certificados, tem tudo dentro dele. E para quem faz 2 semanas, ele custa o total de $1.970. Para quem faz 4 semanas, mesma coisa, está tudo incluído, as visitas, o workshop, o curso de inglês para negócios, e ele custa o total de $2.840. Só o que não está incluído nos pacotes é o transporte aéreo e terrestre para os aeroportos, a passagem aérea, naturalmente, a hospedagem e alimentação e as outras compras e despesas individuais. Tá? A gente faz todo o apoio para quem estiver adquirindo hospedagem, passagem, tal, a gente dá o suporte, mas a gente não faz a intermediação. A gente indica, ajuda se precisar de algum apoio para contato, tal, mas a gente não faz a reserva pela Global Sapiens. O programa tem alguns requisitos. Um deles é ser maior de 21 anos na data de início do programa, e esse requisito ele existe por um único motivo muito simples. A gente faz diversas atividades lá, encontros com outros empreendedores fora do horário de trabalho, que costumam ter bebida alcoólica. E como a maioridade penal na Califórnia, no estado da Califórnia, é 21, eu já coloco esse requisito de ser maior de 21, que é para não ter que deixar ninguém em casa lá nos dias que a gente for para alguma das atividades que envolve bebida alcoólica, tá? Que pode ter bebida alcoólica. Então, como eu não sou uma pessoa que nessas horas corre risco, eu gosto de correr risco de negócios, não correr risco com a polícia. Então, nessas horas, eu prefiro ser seguro e não deixar ninguém fazer nada contra a lei, ainda mais num país que não é o nosso. Ser empreendedor, ou pelo menos ser um profissional da área de tecnologia e inovação, ou ter um interesse claro nessa área, idealmente ter um nível de inglês intermediário. A gente faz uma avaliação de inglês antes de aceitar a matrícula, né, não tem custo nenhum, absolutamente, a gente faz uma avaliação e orienta, né, para quem precisa saber se o inglês está de acordo, e por último, você pode ter o visto de turista apenas para os Estados Unidos, não precisa fazer com visto de estudante. Então, para quem já tem o visto de turista, ou aquele de turismo e negócios, né, B1, B2, também pode fazer. Nossa próxima turma, a gente vai ter no dia 22 de agosto, uma turma se inicia, e para quem fizer 2 semanas, ele pode começar no dia 22 de agosto ou no dia 5 de setembro. Para quem quiser fazer 4 semanas, começa no dia 22 de agosto e encerra no dia 16. Então, elas funcionam basicamente dessa forma. São 2 turmas encostadas uma na outra, programação diferente, e você pode escolher fazer a primeira turma, a segunda turma, ou então fazer o período completo de 4 semanas, lembrando que aí o custo é $70 para 2 semanas, $2.840 para 4 semanas. A gente estava com uma promoção que se encerrou na semana passada, no dia 15, mas eu resolvi estender um pouquinho para quem está assistindo agora o nosso webinário, e eu vou segurar até o dia 30 de maio, eu vou dar 5% de desconto. Se fizer a sua matrícula, a sua inscrição até o dia 30 de maio. E aí, qualquer dúvida, orçamento, quiser saber sobre calendário de pagamentos, como funciona, embarque, ou enfim, dúvidas em geral, pode fazer contato com a gente em qualquer uma das nossas redes sociais ou direto pelo site, cadastra lá para receber a newsletter, faz a pré-inscrição no Inglês no Vale, enfim, como quiser entrar em contato aqui, a gente, vou colocar mais um pouquinho aqui, pode mandar um e-mail direto também, pelo contato @globalsapiens, ou pode mandar para mim pessoalmente, guilherme@globalsapiens.com.br, tranquilo, a gente faz tira todas as dúvidas, porque o objetivo é encher essa turma, e a gente já está com algumas inscrições, então é melhor, para quem está a fim de ir nesse ano ainda, é melhor chegar rápido. Valeu? Eu vou fazer um agradecimento aqui especial. Val, muito obrigado, querida. Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar contigo. Melhor e que tenha bastante gente aí aproveitando o que o Vale tem para oferecer. Legal. Eu não tenho dúvida de que vai ser e como eu disse no começo, a tua parceria é essencial para que esse programa seja ainda mais legal, e a gente vai se ver aí logo, logo. É sempre um prazer falar contigo, e sempre um prazer também ler o teu blog, que a maneira como você escreve, as dicas que você dá são excelentes.
Então, super obrigado aí, Val. Dia aí em São Francisco, que ainda são, pelo meu cálculo, 2 da tarde, é isso? Isso, 3. 3, desculpa, errei uma hora. 3 da tarde. Mas será que o pessoal tem alguma pergunta? Então a gente encerra para quem tiver fim de descansar agora, que foi uma hora bem intensa, mas quem tiver com perguntas, se quiser fazer, estou à disposição também. Legal. Val, tem uma última pergunta aqui da Thaísa e da Thaís. Eu vou responder essas duas rapidinho. A da Thaísa é para você. Val, se você tem uma ideia, 100% estruturada e um pouco confusa, entra naquilo que você falou de estar tomando um tempo que os empresários e afins não têm. O que você acha? Eu acho que ela está se referindo a você apresentar essa ideia para alguém, né, que está querendo conhecer. O que tu acha, Val? Eu tenho uma opinião. Pode repetir a pergunta, por favor? Ela perguntou se, quando você vai apresentar uma ideia, você tem uma ideia que ainda está um pouquinho confusa. Então, se essa ideia entra naquela categoria de que está tomando um tempo de empresários e outras pessoas aí do Vale, que às vezes eles não têm para te oferecer. Né? No sentido de interromper, pedir uma apresentação para uma ideia que está em estágio muito inicial. Não, eu acho que aqui não tem ideia que não seja válida, não tem ideia pobre, não tem. O interessante é ter ideia. Se você tem a ideia, o que você precisa muitas vezes é participar realmente de lugares que vão te ajudar a você mesmo esclarecer essa tua ideia para saber onde você quer chegar. Então, por exemplo, já fui em cursos aqui que eles falam assim, tá, você tem 1 minuto para se vender. Você chega lá e porque realmente você mesmo não tem isso claro na tua cabeça. Então, a partir do momento que você, de repente, eu tenho minha ideia, mas ainda é uma ideia, ainda não é um negócio. Então, eu vou estruturar essa ideia para ver como ela vai gerar, como ela vai ser um negócio, e depois que ela for um negócio, realmente apresentar essa ideia como um business. Então, acho que tem os 2 steps, e aqui tem muito, o que você mais vai ver lugares para você poder fazer um brainstorm de ideias assim mesmo, para você poder jogar o papel na parede, né? Aqui eles trabalham muito essa parte de design thinking, que é justamente pegar um monte de post-it que é fácil, que quase não cabe nada, para o cara já não falar muita coisa, coloca na parede, junta todo mundo, vê o que o cara está pensando e o que a gente vai fazer disso aqui. Então tem muito assim, vamos ver qual que é o problema para a gente conseguir gerar a solução, para a gente prototipar, para a gente poder testar, para ver se isso realmente é viável. Então, eu acho que o que tem realmente é muito importante é a preparação para fazer essa tua ideia gerar um negócio, que às vezes não está nem claro direto para você, mas você ir em cursos aqui, em lugares que vão te preparar, poder desenvolver essa tua ideia e realmente colocar o teu pitch para fora de uma forma... Eu confio no que eu estou falando. Muito bom, Val. Obrigado. Respondeu, inclusive, o que eu teria para dizer e melhor. Então, vou deixar assim, a resposta está excelente. Obrigado. Respondendo rapidinho a pergunta da Thaís sobre se a empresa ajuda no processo de solicitar o visto, a Global Sapiens não faz intermediação de visto. Na prática, alguns despachantes fazem de intermediação de visto para os Estados Unidos, mas eu recomendo você fazer por conta própria, é perfeitamente viável, é fácil, e da minha parte aqui na Global a gente dá o auxílio na hora de preencher documentação e tal, a gente só não faz a função de despachante, a gente não faz recolher documento com você, enviar para o consulado, pegar o visto, né, então, mas eu auxilio na parte de preenchimento. Inclusive, eu também, não, a gente não intermedia isso, mas se você for lá no Acontece no Vale, tem passo a passo, tintim por tintim, o que colocar em cada campo, para que você não, para que facilite essas coisas para você. Então, pode olhar lá no blog que tem. Olha lá, perfeito, hein? Joia, Val, excelente. Vou compartilhar depois esse teu link, então, sobre o processo na nossa página no Face. Tem uma pergunta aqui do Antônio também, no intuito de trabalhar no Vale, estar em qualquer startup para se fixar lá no mercado, ou focar e querer trabalhar em uma empresa específica de médio e grande porte? Bom, a primeira coisa, se você quer vir trabalhar aqui, você vai precisar de um visto de trabalho. Então, independente se for uma startup ou se for numa empresa de grande porte, você vai precisar desse visto porque ela vai ter que entrar como tua sponsor e você vai ter que verificar realmente as datas, porque aqui, por exemplo, tem um prazo que até dia 1º
que começa dia 1º de abril, mas praticamente lota todas as vagas no dia 1º de abril. Então tem que estar com a documentação toda certa, tudo traduzido. É uma burocracia desgraçada, quanto maior a empresa, pior. E ao mesmo tempo eles têm mais advogados e suporte e tal. Mas claro que é muito mais fácil você entrar em contato com o dono da startup do que com o cara do RH do Google, por exemplo. Então, se você entra em contato com esse cara e esse cara pode te dar ser o teu sponsor para o teu visto, perfeito, é muito mais fácil. E aí vai muito também numa questão do que a pessoa busca, porque tem gente que adora trabalhar em empresa pequena porque gosta da filosofia, é criativo, quer colocar tudo para fora e faz o negócio acontecer, e tem gente que não, prefiro mais estabilidade, essa empresa vai me proporcionar mais isso e aquilo, então são perfis diferentes, mas de qualquer forma você vai precisar do visto de trabalho, e às vezes tem muita, por exemplo, startup brasileira que vem para cá, mas eles ainda não conseguem te dar um visto, porque eles mesmos não estão legalizados aqui ainda, tem todo o negócio para abrir a empresa, que também demora um tempo, e o problema é que a startup, para ela conseguir te dar o visto, ela tem que te dar um cargo de gerente, porque ela tem que comprovar que você é a pessoa que ela precisa aqui. Então, um cargo de gerente vai aí acima de $100 mil, muitas vezes. E então, isso dificulta bastante por parte delas. Elas querem, têm boa vontade, mas às vezes é muito mais fácil para elas te pegar como freelancer, diretamente do Brasil para ajudar, do que realmente, tipo, eu vou pagar para esse cara, porque elas têm um custo também para ser sponsor do teu visto, e entrar como teu sponsor. Então, sempre tem esses dois lados. Se a startup te der, perfeito. Perfeito. E tem muitas que dão, né? Tem muitas que dão. Joia. Obrigado, Val. A gente vai encerrar com a resposta à pergunta da Ana Luísa, que a Mariana também indicou que é uma pergunta dela também, e o pessoal que está fazendo outras perguntas aqui, eu vou pedir desculpa, mas eu queria manter fidelidade ao horário, então eu vou responder vocês na sequência, eu não vou responder no vídeo, tá? Então, respondendo a pergunta da Ana e da Mariana, a resposta é super simples e eu vou deixá-la comigo, tá, Val? A resposta para elas é: faça o inglês no Vale. A pergunta que a Ana Luísa fez é: se você vai apenas para saber se você se identifica com isso, é válido? Por exemplo, ela é da área de design gráfico e gostaria de conhecer e aprender, sem ter ideias formuladas, eu vou falar para ela, vale a pena ir no inglês no Vale, vamos Com conhecer. certeza, não. E às vezes é justamente isso, você vem com uma ideia muito formada. Esses dias até meu amigo brincou: pô, você me falou tão bem no Vale que eu achei que ia ver carro voando aqui, não tem nada voando. Você vem com uma ideia e às vezes não é aquilo que você quer, e eu acho que é muito importante você ter esse entendimento do mercado. Então, o que a gente mais vê é o pessoal que vem e retorna, que quando retorna é que realmente faz o negócio acontecer. Então eu acho que é super válido, como eu falei ali dos grupos, vir, por exemplo, com o Guilherme, que tem inglês no Vale, ele já vai te levar para uma escola certa, que tu realmente vai aprender e vai fazer desenvolver aquele teu inglês, que às vezes está travado ali, né, Gui? E às vezes não é só ter inglês, mas você tem que saber falar a coisa certa no momento certo, então tem que desenvolver muita coisa. Contexto certo, exatamente. Quero fazer networking, então eu vou ter aula para isso, eu quero falar da minha empresa, vou ter aula para isso. Então eu acho que isso, é o top do trabalho do Guilherme, porque ele ajuda as pessoas a desenvolver isso. A gente estava com um grupo de empresários agora, os caras têm empresas perfeitas no Brasil, tem toda uma estrutura, tem grana, tem tudo, aí chega na hora de se apresentar, o cara fala assim: você pode falar da tua empresa? Não sai uma frase. E é triste isso, porque a gente sabe o quanto é difícil, então eu realmente acho que a preparação em inglês é perfeito. E aí, claro, com o programa já vai te levar, tipo, você quer saber disso? Então eu vou te levar nesse ambiente que vai te proporcionar isso. Então o Guilherme já veio para cá, já fez isso, já tem esse feeling e vai poder te levar nos lugares certos para fazer os contatos certos, o que facilita pra caramba. É isso aí. Legal. Val, mais uma vez, muito obrigado. Não vejo a hora da gente tomar nossa cervejinha aí em São Francisco, muito em breve. Uhum. Legal do Inglês no Vale, eu tenho certeza, a gente já está com algumas inscrições, gente bem interessante está indo dessa vez, e vai ser uma turma muito legal no final de agosto e mês de setembro aí, estamos chegando. Valeu. Val, uma boa noite para quem acompanhou a gente, obrigado por ter acompanhado. Em breve o link vai estar lá no YouTube com esse vídeo completo, e qualquer dúvida, por favor, não hesite em entrar em contato, a gente está aqui à disposição.
Um abraço e uma ótima semana para todo mundo. Aproveitem o feriado aqui no Brasil. Obrigada. Valeu, Val. Até mais. Todo mundo. Tchau, tchau.